planos decenais. Então, isso é fundamental para que a gente possa realmente, que tenha uma intencionalidade da gente ver, né, diagnosticar quais são os nossos gargalos e superá-los, né, na medida que esse plano seja implementado. E quero dar destaque aqui, não vou falar sobre o Plano Nacional de Educação, mas quero dar destaque, a Jaqueline também fez, a meta número 6, que é a meta que trata da educação integral. Essa realmente é uma meta revolucionária que tem no plano. O plano, ele tem muitas... A gente gostaria que fosse um plano bem mais avançado, né? Principalmente no que tange a questão do financiamento, mas ele é um plano que, se ele for executado conforme será aprovado em 10 anos, nós vamos ter, sim, na década de 20 deste século, nós vamos ter a educação em outro patamar do que nós temos hoje. Bem, então quero trazer aqui, quero dar destaque a alguns elementos da legislação educacional, como o artigo 2º, que traz a finalidade da educação. A educação é dever do Estado e da família e da sociedade, e esse dever é para o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a educação é muito mais do que apenas a escola trabalhar a questão cognitiva dos alunos. Então, ontem, na palestra de ontem, tanto o Mafezoli quanto o Juremir, né, colocaram a questão da poesia, né, a importância da poesia. E a gente sabe que muitas vezes as escolas estão muito preocupadas com os conteúdos e a poesia acaba ficando ao lado, né? A educação integral, então, é essa educação que procura olhar todos os aspectos da formação humana. É isso que nós precisamos. Então, a educação integral é uma necessidade nesses tempos de século XXI. Também queria dar destaque aqui ao artigo seguinte, né, o artigo 3º da LDB, que fala dos princípios do ensino. E aqui eu só estou trazendo 2, que é igualdade de condições para acesso e permanência na escola, aliás, 3, a gestão, o 8º, que é a gestão democrática, e aí que a escola como laboratório de cidadania, como vivências. Aqui eu queria resgatar um pouco do que foi a elaboração da nossa Constituição Federal, a nossa Constituição de 88, que todo mundo sabe que nós saímos de um período de mais de 20 anos de uma ditadura, e num período que a sociedade se deu conta que vivia períodos de golpe e períodos de democracia, períodos de golpe e de democracia que se alternavam. E não era mais possível a gente continuar com a possibilidade de, a qualquer momento, ter um novo golpe militar. Para isso, a Constituição, no seu artigo 1º, ela traz que todo o poder emana do povo. E, em decorrência desse artigo 1º da Constituição Federal, é que se cria, né, se institui a partir daí, uma série de elementos que propicia realmente a democratização, a desprivatização do Estado. Então, se criam conselhos em todos os setores da sociedade. É a partir da Constituição que a gente procura criar canais para que as pessoas vivenciem a democracia e, com isso, a possibilidade de um novo golpe militar fique no passado.
E a escola, aqui eu quero dar acento, então, à questão da gestão democrática, porque a escola é isto. Gestão democrática, ela é importante pela eficiência da escola, a Jaqueline já falou, eu ainda quero falar um pouquinho mais, mas eu quero dar o destaque principal para o elemento da gestão democrática. É a gente construir dentro da escola um laboratório de cidadania. Os nossos líderes, né, que trabalham com educação integral, com democratização, como esse que a Jaqueline trouxe, Florestan Fernandes, o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro, todos eles diziam que a educação não é algo que a gente prepare para um futuro distante, é algo que a gente tem que vivenciar, porque quem vivencia democracia, cidadania, ela no seu futuro, na sua vida adulta, ela vai conseguir colocar isso na prática, vai assimilar esses conhecimentos, essas capacidades e vai colocar na prática. Então, gestão democrática, a gente trabalha a gestão no aspecto de dar eficiência para a escola, de dar transparência para a escola, de romper com o patrimonialismo que está arraigado nos poros da sociedade brasileira, porque nós viemos do sistema colonial, mas a gestão democrática, ela tem esse aspecto, né, além da eficiência, mas ela tem esse aspecto de ser um laboratório de cidadania para os alunos. Então, assim como o ensino da matemática, da raiz quadrada, da fórmula de Bhaskara, das 4 operações é importante para que os alunos saiam com esses conhecimentos, os alunos também têm que sair com conhecimento do que é vivenciar a democracia. Então, a gestão democrática, ela é algo pedagógico. Vivenciar a gestão democrática é extremamente importante. O exemplo que a Escola de Santa Maria está trazendo, ela mesma, na sua fala, ela deu esta demonstração, quer dizer, todos se comprometem, né? Há um comprometimento maior, há uma participação maior, porque democracia é sinal de participação, né? A comunidade estar participando de todos os momentos da escola. Vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. O outro princípio que traz a nossa LDB e, por conseguinte, antes disso, a nossa Constituição. Bem, nesse cenário, então, do século XXI, né, com todas essas questões, as transformações, a velocidade com que essas transformações acontecem, a complexidade, a educação, ela ganha um papel de extrema importância. Hoje, não é mais possível uma criança estar fora da escola. A criança que está fora da escola, ela naturalmente vai ser um adulto excluído da sociedade. Então, a educação ganha uma importância fundamental para o fortalecimento da democracia, também para o desenvolvimento do país, né? Porque eu costumo dizer, talvez muitos de vocês já ouviram eu falar sobre isso. A Alemanha, ela tem os seus recursos, né? Nos recursos do governo, de impostos, enfim, uma das receitas é a receita sobre a questão do café. E a Alemanha não planta um pé de café, assim como a Bélgica não planta um pé de cacau, e o chocolate belga é um chocolate reconhecido por todo mundo, né? Todo mundo gosta do chocolatinho belga. Por que isso acontece? Porque realmente ali tem valor agregado, ali tem educação, a educação faz a diferença justamente para eles poderem criar
condições de beneficiamento desses produtos in natura que eles compram, né? E na relação de troca entre os países, é óbvio que quem vende o grão do café ou o cacau vende por um valor muito baixo e eles agregam valor e vendem e revendem por um valor, né, extremamente maior, né? Isso contribui sim para o desenvolvimento como um todo desses povos. Então a educação nos dias de hoje, ela cumpre um papel sim de desenvolvimento dos países, né, e de distribuição de renda muito grande. Então hoje em dia, nesse século, nós não podemos mais conviver com padrões de educação que são aquém do que o mundo desenvolvido faz. Então, nesse sentido, a escola ganha importância redobrada. No entanto, essa escola precisa ser ressignificada, né? Não pode mais ser a mesma escola da década de 80, essa escola que a Jaqueline nos trouxe, né? De um sentado atrás do outro. Ela precisa ser uma escola que respondam aos desafios deste século, né? E os desafios desse século estamos com todas as crianças, os adolescentes e os jovens na escola. E este público que hoje está na escola não aceita mais esta escola que nós tivemos. Nós precisamos ter uma outra escola, sim, para que esses alunos realmente consigam perceber o sentido da escola e o sentido do conhecimento. Então, esse conhecimento que a gente precisa incorporar, esses conhecimentos, né? Porque também não é só o conhecimento tido como hegemônico, mas hoje a escola precisa estar aberta para todo tipo de conhecimento. O conhecimento, por exemplo, da cultura indígena, da cultura afro. Então, todas essas juventudes, porque não é uma juventude, né? São várias juventudes, são várias adolescências e são vários conhecimentos. Esses conhecimentos, eles precisam, essa diversidade, eles precisam ter lugar nessa escola. Então, essa escola precisa ser ressignificada. Porque essas juventudes, elas exigem desenvolvimento da criatividade, capacidade relacional, codificação e decodificação de várias linguagens, vivências, ou seja, já falei sobre isso, precisam aprender vivenciando. E a educação integral, quer dizer, para a gente poder cumprir a finalidade da educação, que é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, nós precisamos de uma escola que reúna essas condições. Não podemos mais conviver com uma escola que se assenta na questão da memorização, né? Não podemos conviver com uma escola que se assenta na questão do autoritarismo. Então, hoje, essa escola não pode mais ser uma escola homogênea. Essa escola, ela é uma escola, por sua natureza, pelo perfil do alunado que está lá, ela é uma escola heterogênea. Então, nós, como profissionais da educação, precisamos também aprender, né? É um desafio isso, a trabalhar com esta heterogeneidade, com esta diversidade, porque é assim que nós vamos conseguir fazer com que a nossa educação realmente tenha a qualidade que a contemporaneidade requer. Deixa eu passar a próxima. Bom, isso tem implicações na gestão da escola, né? Essas mudanças, né? Saímos então de um paradigma, né, de uma gestão autoritária, né, porque era este o padrão que nós conhecíamos, para uma
paradigma da gestão democrática, que é constitucional. Nunca é demais a gente frisar isso. Então, isso não é uma benesse, isso não é uma ideologia de um ou outro grupo que está à frente de um sistema de ensino, isso é uma questão constitucional. E foi assim justamente para que a gente possa romper, então, com a tradição patrimonialista que o nosso país, enfim, tem na sua formação social. E esse paradigma da gestão democrática, portanto, ele traz no seu bojo a questão da participação, né? Do planejamento participativo. Porque é a única forma, né, da gente, com toda essa diversidade, com toda essa heterogeneidade, com toda essa necessidade de desenvolver a criatividade, a autonomia, é dessa forma que nós podemos superar as dificuldades que são muito complexas, cotidianas, e então adotar mecanismos e métodos participativos. Neste século XXI, o papel da escola, o papel do professor, o papel do gestor é outro. Então, a escola é fundamental, o professor é fundamental. Ontem foi muito bem reafirmado isso na fala tanto do nosso conferencista, do Mafessoli, quanto do debatedor, do Juremir, né? A importância do professor. Ninguém nega isso, só que o professor do século XXI não é o mesmo professor, ou seja, suas práticas não podem ser idênticas às práticas de décadas anteriores, porque o mundo é outro, né? A escola, que, como a Jaqueline coloca, né, a escola que nasceu para ser funcional ao sistema produtivo, hoje, como ela é direito, a educação é direito de todos, ela não é mais funcional ao modelo produtivo. A escola, ela tem que forjar isso, porque uma criança, quando nasce, ele é um animalzinho tosco, né? E a escola, a família e depois a escola realmente vão formar, colocar numa forma este indivíduo, né? Mas esse indivíduo não pode ser preparado apenas para o trabalho. Ele tem que ser preparado para ter olhos, né, para as artes, seja para todas as artes, para o belo, e não simplesmente a preocupação de que ele aprenda a contar, aprenda a ler. Ele precisa ter essas noções de estética, de ética, né, principalmente no mundo de hoje, né, porque não temos mais o tacão da religião, né, porque antes o tacão da religião nos impedia, né, ou forçava de fazer muitos delitos, né? Então, hoje, nós não temos mais tão fortemente o tacão da religião, né? Acho que, para mim, graças a Deus. No entanto, nós temos que desenvolver os elementos éticos nesses indivíduos. Este é o nosso papel, talvez maior ainda do que a gente ensinar, né, determinados conteúdos que hoje estão em toda parte na internet. O papel do professor hoje, ele não é mais transmissor de conhecimento, né? Ele é simplesmente um orientador de estudos, né? Um estimulador de estudos. Então, isso nós temos que incorporar nas nossas escolas. E não se faz, então, transformação da escola para esse tempo, né, de mudanças. Mudanças sempre aconteceram. O problema é que, neste século, nós vivemos essas mudanças numa velocidade incrível, né? Que mudança sempre houve. É só a gente olhar um pouquinho, né, pensar um pouquinho na história, que a gente vai ver que o mundo está em constante transformação, né?
No entanto, é a velocidade dessas mudanças que, de uma certa forma, nos assusta. Mas não se faz essa transformação e também transformação numa velocidade necessária sem uma gestão eficiente, né? Sem uma gestão democrática. E não existe gestão eficiente que passe ao largo de uma gestão democrática, né? E uma gestão democrática, ela exige conselhos escolares atuantes, e aqui eu quero dizer, e foi muito bem dito pela Adriane e pela Marta, principalmente pela Marta, que demonstrou, né, a partir do vídeo, né, que participação se constrói, né? Na nossa formação social, nós não temos uma cultura de participação. Por exemplo, nos Estados Unidos, a formação social dos Estados Unidos foi uma formação social que a população que veio imigrante, ela foi se organizando para construir a sociedade. A nossa não. A nossa era uma colônia que pertencia a esse vasto continente, pertencia a um rei, pertencia a uma colônia que doava terras, né, e donativos, as capitanias e tudo mais. Então, a terra era privatizada e era de um único rei, né? Então, nós temos essa cultura patrimonialista que nós temos que romper e, portanto, essa cultura impedia a participação, porque a participação, ela era só se houvesse consentimento. E hoje não, né? Nós estamos num século, nós estamos vivendo um período de democracia, de cada vez aprofundamento dessa democracia, enraizamento, consolidação, né? E, portanto, nós temos que criar uma cultura que essa participação aconteça. E a gente tem muitos exemplos. Eu gosto muito de dar o exemplo do orçamento participativo aqui de Porto Alegre, né? Que no início era meia dúzia de pessoas que se reuniam. E isso foi crescendo porque a população percebeu que ela, na participação, ela poderia ter melhorias para a sua comunidade. E ela foi participando e foi se enraizando cada vez mais, e surgiram muitas lideranças comunitárias, né, que essa participação foi se enraizando de uma forma muito intensa. Então, participação se constrói. Não adianta, muitas vezes, a gente dizer que mas a comunidade não quer participar. Se houver canais e se houver incentivo, a comunidade participa sim. E é isso o nosso papel de professores, de gestores, porque os professores eles estão naquela qualidade, né, por um determinado tempo, pelo menos na nossa rede. E nós temos o papel também de ensinar democracia, de fazer com que a democracia, a cidadania, ela se enraize, porque, enfim, principalmente as populações mais empobrecidas, né, que sempre tiveram as benesses, né, algumas migalhas que tinham eram por benesses, elas não se sentiam construtores daquilo que elas conseguiam conquistar. E hoje, se a gente construir na escola, a gente vai estar fortalecendo a nossa democracia. Bom, então, conselhos escolares atuantes é um desafio que nós temos o tempo inteiro, porque isso sim é uma forma de aprendizagem que a gente constrói dentro da escola. E também a gestão democrática, a questão do planejamento participativo, que é uma ação consciente e intencional. Enfim, hoje, vocês viram todos aqueles dados que a Jaqueline trouxe, aquilo me ajudou muito, Jaqueline, né? Os dados que tu trouxeste da questão da infraestrutura da escola, das demandas que hoje nós temos na sociedade brasileira. Infelizmente,
nós temos muitas demandas. Nós temos muitas demandas e a gente sabe que para muitas demandas, principalmente a questão da infraestrutura, mas não só, outras, nós precisamos de ampliar os recursos para a educação, que é uma das metas também do Plano Nacional de Educação, que está lá ainda em votação, né? Hoje nós precisaríamos, no mínimo, dobrar os recursos que hoje nós temos para a educação, para poder dar conta de todo esse passivo que nós temos e que outros países não têm. Estados Unidos não tem esse passivo, países da Europa, enfim, né? Os países desenvolvidos não têm o passivo que nós temos, não só de infraestrutura, mas de valorização dos profissionais e outras coisas mais. Eu costumo dizer, né? Os nossos alunos também não podem ficar confinados nas escolas. Eles precisam sair dos muros das escolas em atividades extracurriculares. Por exemplo, os nossos alunos têm direito a irem aos museus, a irem, né, fazer passeio, ir nas missões, como a Jaqueline falou. Enfim, eles têm, principalmente aqueles alunos que, se a escola não oferecer, eles não vão ter oportunidade. Para isso, nós precisamos de recurso. E a gente sabe que, infelizmente, os recursos hoje que nós temos para financiar a educação brasileira, eles são insuficientes pelo tamanho das nossas demandas, né? No entanto, nós convivemos com outro problema. Nós temos, sim, insuficiência de recursos, mas nós temos também recursos mal geridos. E isso vale para as instâncias do sistema, mas também vale para a escola. Eu quero dizer para vocês que eu sou professora de sala de aula. Eu conheço a realidade das escolas, de algumas escolas, obviamente, né? E eu quero dizer para vocês que mesmo o dinheiro que hoje as escolas não estão ganhando tão pouco dinheiro direto na escola, né? Tanto por parte do Ministério quanto da autonomia escolar, no caso da rede estadual, né? O dinheiro realmente sempre é pouco, mas ele não é no volume em relação ao que foi há poucos anos atrás. Hoje ele tem um volume bem significativo. E esse dinheiro, esse recurso também precisa ser bem gerido, né? Precisa ser bem gerido. Então, para isso, nós precisamos, sim, de um planejamento na escola. Nós precisamos de planejamento em todos os níveis do sistema educacional. Nós precisamos racionalizar para gastar com eficiência. Porque como o cobertor é curto, é que nem o nosso salário. Nós temos que otimizar, né? Muitas vezes ver quais são as prioridades para fazer aquele investimento. Então, ninguém nega que a educação precisa, sim, melhorar a infraestrutura, melhorar as bibliotecas, melhorar o investimento em tecnologia, não é? Mas o recurso que as escolas recebem também precisam ser racionalizados. E para isso nós precisamos, sim, de planejamento participativo. Não só para a questão financeira, não. Nós precisamos de planejamento participativo também para a questão pedagógica. Então, o planejamento participativo, numa gestão democrática, ele é fundamental, especialmente nos tempos de hoje. Não dá mais para a gente fazer como fazia antes, que a gente ia fazendo o papel do bombeiro, ia apagando um incêndio aqui, outro incêndio ali, e sem saber direito para onde quer ir. Hoje, nós temos que ter foco. Nós precisamos, sim, ter uma educação de qualidade, uma educação que não se restrinja aos aspectos cognitivos, uma educação que seja uma educação integral, que atende para todos esses elementos, né? O cognitivo, o físico, o estético, o ético, mas a gente precisa ter foco na aprendizagem. E para isso nós precisamos de planejamento e planejamento participativo. Então, nas questões financeiras e nas questões pedagógicas. E aqui, né, o planejamento, então,
ele não pode ser tomado apenas como um procedimento administrativo de natureza burocrática decorrente de alguma exigência superior ou mesmo alguma instância externa. O planejamento é um mecanismo por meio do qual se obtém o controle dos fatores e das variáveis que interferem no alcance dos objetivos e dos resultados que se almeja, que é, em última análise, a aprendizagem, a formação integral dos nossos educandos. E aqui um pensamento da nossa Cássia Quenzer, que vai estar conosco, que é: não há mudança sem direção, portanto, ao planejar é preciso que se saiba aonde se pretende ir. Bem, o planejamento ele tem duas vertentes, ou ele é tecnicista, que é uns elaboram e outros executam, ou ele é o planejamento participativo, E como foi mostrado no início, antes da apresentação das boas práticas, nós, dessa gestão da SEDUC, nós construímos um sistema, o SEAP, que permite fazer um diagnóstico da escola, uma avaliação institucional, e de rede, de todas as escolas com os mesmos indicadores, e isso, com certeza, a partir desse diagnóstico, vai ser um elemento extremamente importante para a fase seguinte, que é a do planejamento. Então, o SEAP, não vou fazer grandes apresentações aqui, porque a Guilherme já fez no início, Então, ele é uma avaliação institucional.